Olá pessoal, em mais um vídeo de Matemática Básica 1, estamos revisando potenciação. No vídeo anterior eu apresentei a definição e resolvi com vocês essa primeira leva de exercícios. Vamos fazer agora essa segunda, certo? Relembrando a definição de potenciação, a base, esse aqui de baixo, é o que vai repetir, e o expoente, esse aqui de cima, indica quantas vezes repetimos a base. Dessa forma, 2 elevado a 5 significa que a base é o 2, o expoente é o 5, então a gente vai repetir a base 2 quantas vezes? 5 repetições. Dúvidas nisso? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Como é, professor? Não dá 10 não? Não, gente, não é soma, é multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, e ainda tem esse outro 2. 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 2, 32. Dúvidas nisso? Muito bem, se não tiver dúvidas, vamos seguir. Se tiver dúvidas, poste nos comentários. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repete a base, dessa vez 4 repetições. Ora, já fizemos aqui, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 4 é 16. Beleza? E 2 elevado a 3? Ora, 2 elevado a 3, na verdade, para quem assistiu a aula passada, a gente até já fez, né? Então, 2 elevado a 3 é 8. Muito bem. E 2 elevado a 2? 2 elevado a 2, repete a base. Quantas vezes? 2 vezes. 4. E 2 elevado a 1? Ora, a base é 2. Repete ela quantas vezes? Só uma. Então, 2 elevado a 1 é 2. Vamos parar até aqui e perceber uma coisa. Olha o que está acontecendo. Se a gente for subindo esses resultados, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32. A gente está multiplicando por 2. Quando a gente vai aumentando o expoente, a gente vai multiplicando por 2 o resultado. Se a gente fizer agora de cima para baixo, 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E assim a gente pode chegar à conclusão de quanto é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Beleza? Então, se você já estudou potenciação, você deve ter escutado o professor dizer isso aqui. Vou escrever, tá? Olha só. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Por que, professor? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Uma explicação possível é essa que a gente acabou de ver, certo? Em que se a gente fizer uma sequência e observar os resultados, a gente vai sempre dividir o resultado pela base. 32 dividido por 2 dá 16, aí divide por 2 de novo, 8 por 2 de novo, e assim, quando a gente tiver a base elevada a 1, vai dar a própria base, e a base dividido pela própria base dá 1. Como é, professor? Assim, ó. Observe. Considere um número aqui. Esse n está representando um número. Como está elevado a 1, então a base é o n, que representa qualquer número. Como está elevado a 1, eu vou repetir essa base somente uma vez.
Então, n elevado a 1 é n. Beleza? Porque a base foi repetida só uma vez. Isso nos faz pensar o seguinte: quando não tem expoente, é a mesma coisa do expoente ser 1. Você já parou para pensar nisso? Exemplo: o número 7 é a mesma coisa do número 7 elevado a 1. Certo? O número menos 3 é a mesma coisa do número menos 3 elevado a 1. Ok? Dúvidas nisso? Bom, vamos lá. Se um número elevado a 1 dá o próprio número, a gente vai dividir aqui pela base, sempre pela base. Nesse caso, vou dividir por n, e n dividido por n dá 1, onde a gente conclui qualquer número elevado a 0 é 1. Beleza? Qualquer número elevado a 0 é 1. Claro, esse número elevado a 0 ser 1, esse número só não pode ser o próprio zero, porque eu não tenho como dividir por 0. Beleza? Bom, vamos dar sequência? Agora, a gente tem 2 elevado a menos 1. Peraí, antes disso, deixa eu só reforçar. Lembra que a definição de potenciação não é que esse n representa quantas vezes repetimos a base? A gente chegou à conclusão que quando esse n é 0, ou seja, quando não repete a base nenhuma vez, o resultado é 1, tá certo? Não é 0, é 1. Observação, viu aqui, ó. Bom, agora sim. E como é que eu consigo repetir uma base menos uma vez? 2 elevado a menos 1. Ora, se você entendeu até aqui, a gente não saiu dividindo sempre por 2? Por qual razão seria diferente agora? Só dividir por 2. E quanto é 1 dividido por 2? Não precisa fazer conta. É 1 sobre 2. Tá? É meio. Se você quiser escrever em número decimal, é 0,5. Mas pode deixar na forma de fração. E quanto seria 2 elevado a menos 2? É só dividir de novo por 2. Ok? Meio dividido por 2 dá 1/4. Como é, professor? Não entendi. Antes, só dizer a você que se fosse 0,5 dividido por 2, dá 0,25. Como é, professor? Ora, gente, 0,5 é a mesma coisa que 0,50. É ou não é? E 0,50 dividido por 2, 50 por 2 dá 25. Confere? Professor, e como é que meio dividido por 2 dá 1/4? Assim, ó. Vamos lá. Meio dividido por 2. Beleza? A gente aprendeu que quando tem uma divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Certo? 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso dá 1 sobre 4. Beleza? Dúvidas? Poste aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos para o último item dessa aula. 2 elevado a menos 3. Mesma coisa, só dividir esse aqui pela base. 1/4 dividido por 2 dá 1/8. É a mesma coisa que 0,25 dividido por 2 dá 0,125. Como é, professor? Não entendi de novo. Gente, 0,25 é a mesma coisa que 0,250. 250 dividido por 2, 125. Ok? E 1/4 dividido por 2 dá 1/8. Vamos ver. 1/4 dividido por 2, 1/4 dividido por 2, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2, que dá 1 sobre 8. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8. E aí, dúvidas? Antes de encerrar,
essa aula, queria só reforçar agora um detalhe. Observa só. 2 elevado a 1 deu 2. 2 elevado a menos 1 deu 1 sobre 2. 1 sobre esse resultado. Não entendeu? Observa aqui. 2 elevado a menos 2 dá a mesma coisa que 2 elevado a 2, porém invertido. Ó. Se aqui é 4, aqui dá 1 sobre 4. Certo? O mesmo expoente, ó, 2, só que aqui é menos 2. O que acontece? O resultado aqui 4, aqui ficou 1 sobre 4. E para finalizar, 2 elevado a 3 e 2 elevado a menos 3. 2 elevado a 3 deu 8. Ó, 3 deu 8. E quando foi menos 3, deu 1 sobre 8. Certo? 2 elevado a 3 deu 8. 2 elevado a menos 3, 1 sobre 8. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, até a próxima aula.